Deus, mesmo sem compreender tudo. A segunda, Deus sempre dá um aviso antes do juízo. A terceira lição, a salvação ela é providenciada por Deus. A quarta, a fé exige ação. Vimos a quinta lição, a paciência de Deus é grande, mas tem limites. E hoje nós vamos ver a sexta lição, que a história da arca transmite para nós. Gênesis capítulo 7, e versículo 1. E eu quero agregar esse texto de Gênesis 7, uma leitura oficial, a uma partícula do texto. Sim, irmãos, antes que eu esqueça, lembrando que esse presbítero Cícero está conosco, né? Acabou de vir aqui, da igreja. Os irmãos estão felizes igualmente com a presença dele. Fique à vontade. 7, e versículo 1 de Gênesis diz: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim desta geração. E Hebreus 11:7, uma partícula do texto diz assim: E para a salvação da sua família preparou a arca. E para a salvação da sua família preparou a arca. Qual é a lição, irmãos, que nós vemos desse texto sagrado? É que a influência de um homem justo pode salvar a sua família. A influência de um homem justo pode salvar a sua família. O texto aqui em Gênesis é bem claro. Quando Deus viu que Noé, naquela geração, era justo e que a sua família entraria na arca. Isso faz-me pensar, e é bom você também pensar nesta expressão: te hei visto justo diante de mim nesta geração. Como é que Deus está nos vendo nesta geração? Como é que Deus está nos vendo? Aqui. Uma geração semelhante à geração de Noé. Uma geração ímpia, má, onde está havendo a inversão de valores e muita coisa em si, deturpação de tantas coisas que nós vemos no dia a dia, sendo noticiados principalmente pela internet. Televisão, para quem assiste, não assiste televisão, fico mais focado na internet, né? Porque aqui não pega, né? Tem que colocar uma antena e tal. Mas eu tenho como assistir jornal também aqui na televisão, mas não assisto. Então a gente vê o mundo hoje realmente uma situação terrível. E a gente tem que pensar como é que Deus está nos vendo nesta geração. E a gente coloca a esfera humana. Como é que a nossa família nos vê nesta geração? E vou mais ainda. Como é que esta geração nos vê? Somos crentes em Jesus Cristo, mas como esta geração nos vê? Deus em primeiro plano, é lógico. Eu visto justo diante de mim nesta geração. Deus eu vejo, irmãos, como algo primordial na nossa vida. A visão dele, como ele nos observa nesta geração. Como nós estamos procedendo. E aqui não é brincadeira, é um negócio sério, é um negócio delicado. A gente vê sobre a nossa vida nesta geração. Vê a nossa vida nesta geração. A internet aí, irmão, eu assisti semana passada para essa.
algumas situações ocorrentes nas igrejas. Hoje eu vi uma situação de um homem, ele foi morto, eu esqueci, foi em Alagoas, vi hoje e esqueci as caras. Esse homem, segundo o depoimento do pessoal, não era um camarada gente boa, um cabraminho, arrumava encrenca, arrumou umas brigas com as pessoas, houve festa que arrumou briga, e quando foi, parece que de ontem para hoje, de domingo para hoje, esse homem, ele foi morto a facadas. E tudo isso por quê? Porque o pessoal testemunhou da vida dele. Ela é escandalosa mesmo. Não, ela é escandalosa. Escandalosa, mal criada, manter uma coisa, não dá para fazer o show dela. O povo pensa que está matando ela. Você assistiu também, não está dizendo? Você vai passar, não tem que não, isso não. Então, irmãos, esse homem foi morto dessa maneira trágica. Não é uma peça boa, a sociedade testemunhava dele, mas a gente vive numa sociedade delicada. Recentemente vocês têm visto na internet aí afora a recomendação que nós não aceitamos até mesmo bolo confeito de estranhos ou até mesmo de alguém conhecido. Como alguém já recebeu um elemento aí e acabou indo para a terra do pé junto, morreu. A amiga, se não foi a memória, a amiga dormiu na casa da amiga e fez um negócio para lá, deu um bolo para ela. No outro dia, estava feliz da vida, a menina foi para o hospital, não teve jeito com ele. Então, veja o mundo em que a gente está vivendo. Até de não confiar em algumas pessoas, como isso aqui, que fica difícil. Mas Deus, Ele quer nos ver a semelhança de Noé, justos nesta geração. O mundo pode estar andando, irmão, às avessas, contrariando a palavra de Deus, mas nós não podemos andar no mesmo ritmo do mundo. No tempo de Noé, Jesus disse que havia materialismo, casados, estavam em casamento, festas e más festas, etc. Uma geração má, corrompida, cheia de violência e etc. Mas Noé era um homem diferenciado da sua geração. Ele não andou no mesmo ritmo da sua geração. E na geração atual, a gente deve fazer a mesma coisa, a semelhança de Noé. Não andar no mesmo ritmo da geração atual. A nossa influência tem que ser uma influência diferenciada ou positiva. A influência de Noé dava para atingir todos os seres, mas eles não quiseram ser atingidos pela influência de Noé. Eles quiseram ser influenciados por aquilo que os outros faziam de errado, mas não queriam ser influenciados positivamente. Imagine nós, irmãos, como cristãos, se a gente não influenciar positivamente os da nossa casa. Vamos olhar primeiro para os da nossa casa. Se a gente não influenciar positivamente os da nossa casa, que futuro terá? Aí a gente vai olhar a influência do trabalho, a influência na rua em que a gente mora, a influência por onde a gente andar. Então, nós precisamos influenciar positivamente as pessoas, porque eles terão que ver em nós uma pessoa diferenciada, uma pessoa justa, um cristão, uma cristã justa, que luta para trilhar aquilo que é correto, que é direito, que é certo, que está amparado na palavra de Deus. A gente precisa abrir a nossa mente para isso aí. Sermos justos diante de Deus, mas também na nossa geração, na nossa casa. Se em casa a gente não der por onde, não fizer por onde, né? Temos uma vida justa, os nossos familiares não terão como testemunhar de nós. Se no trabalho a gente também não tiver uma vida justa, os nossos colegas de trabalho, de escola, enfim,
não terão como falar positivamente da gente. Então isso aqui, irmão, é um assunto bem delicado, mas a influência de um homem justo pode salvar a sua família. Noé se preocupou com o povo de fora, mas também ele se preocupou com a sua família. Ele pregava a mensagem de Deus para o de fora, mas pregava a mensagem de Deus também para o de sua casa. Ele não queria salvar o mundo, as pessoas lá fora, e esquecendo da sua família. Não. Por onde ele andava, o povo via que Noé era um homem justo. Era um homem diferenciado, que não trilhava os mesmos sentimentos pecaminosos que os da sua geração também trilhavam. Por mais que Noé fosse um homem pecador, fosse um homem sujeito às mesmas paixões carnais que nós também somos, mas ele preferiu trilhar um caminho diferenciado, um caminho que viesse a agradar a Deus, e por fim acabou a sua família sendo salva dentro da arca. Preparou a arca, mas só deu para a sua família, pois foi a família que creu na sua mensagem. Então, eu vejo aqui nessa lição aqui, eu vejo uma verdade. A fidelidade de um líder espiritual pode impactar gerações, seja um homem, seja uma mulher dentro de casa, mas a sua fidelidade a Deus poderá impactar não somente a sua família, mas poderá impactar a rua onde você mora, o seu setor de trabalho. E isso, irmãos, eu tenho frisado nesse meu tempo que eu estou passando aqui com vocês. Falo do meu tempo, mas eu sei que aqui, desde quando começou a ter um povo para cultuar a Deus no santuário, eu sei que todos que passaram por aqui falaram também essas questões, se não nas mesmas palavras que eu estou a falar, mas em outras palavras, com o mesmo tom, com a mesma finalidade, para a gente ter cuidado da nossa vida cristã, não brincar com a nossa vida cristã, que o povo veja a gente como realmente diferente, a semelhança do peregrino. Eu já falei isso aqui uma vez. Se vocês não leram o livro do Peregrino, de John Bunyan, editado pela CPAD, eu recomendo vocês adquirirem esse livro. Comprem esse livro. Eu não sei quanto ele está na casa de 30 ou de 40, mas você vai ficar com esse livro para ler e reler. E esse livro ele é muito bom, irmãos, para nós, porque justamente conta-se a história do peregrino que estava com fardo de pecado, olhando a situação do seu povo, mas queria ser liberto daquele fardo de pecado que estava sobre si. Até, encurtando a história, até que ele pegou e se encontrou com Cristo, saiu o fardo do pecado. Alguns personagens vieram ao seu encontro, personagens de gente boa, e outros personagens de gente ruim, para atrapalhar a caminhada cristã dele até chegar no lugar destinado. Mas ele chegou em um lugar chamado Feira da Vaidade. Feira da Vaidade. E na Feira da Vaidade, John Bunyan, ele disse que no sonho, naquela feira ali, as pessoas da região olharam para ele e companheiro e viu que eles eram diferentes, não tinham o mesmo perfil daquelas pessoas, e observaram as vestes deles, que era diferente do povo dali, observaram a linguagem deles, que era diferente do povo de lá, e observaram outra situação ainda que foge minha memória, mas o peregrino na Feira da Vaidade, ele não agiu da mesma maneira que o povo dali agiu. O povo percebeu que eles eram diferentes. Isto faz lembrar de Pedro, quando Jesus estava sendo para ser julgado, quando os criados olharam para ele e disseram: você é um deles. Ele disse: sou não. É, porque a tua fala te condena. Então a tua fala te condena, então, por isso que você é como ele. Eles de forma alguma não sou um deles de jeito nenhum. Então veja, irmãos, a nossa vida é para ser diferenciada. A nossa influência
tem que ser uma influência positiva, até mesmo na nossa fala. Já pensou se na nossa casa a gente ficar chamando palavrão? Tem pessoas em casa que não são crentes, e agora a gente pegando e metendo a palavra chula, de baixo calão, palavreado feio, horrível, dentro de casa. E isso não é bom para o cristão, é uma influência negativa. Se a nossa vestimenta também não denunciar que somos crentes. Vocês se lembram de Elias, o profeta, né, que o rei estava doente para morrer, mandou os profetas consultar um falso Deus, mas lá em certo caminho se encontraram com Elias, não sabia nem que era Elias. Elias disse: olha, volta e diga a ele que ele vai morrer. Aquele cabra vai morrer, não vai viver não. Eles voltaram com a mensagem, disseram ao rei a mensagem que ouviram, e o rei disse como era o traje dele. Como era o traje dele? E disseram como era o traje dele. O traje dele é isso aqui, ó. É uma roupa assim, uma cinta assim, e está Elias o Tisbita. Então veja que a nossa influência em questão de roupa também influencia. Veja como você vai para o seu setor de trabalho. Veja como você vai para a escola. Atente para isso aí. Veja como você recebe as suas visitas em casa. Os homens têm que ter cuidado como recebe as visitas. Não vai receber ninguém de camisa, né? Sem camisa, né? Você pode ficar sem camisa dentro de casa, mas se chegar alguém bater na porta, você diz: vou já, bota uma camisa, o homem bota uma camisa e vai-se embora atender. Pode ser uma visita, né, masculina ou feminina, mas você não vai estar mostrando o seu peitoral, né, o seu tanque de guerra, não vai estar mostrando de jeito nenhum, vai estar coberto, tanque de guerra, e assim por diante. Então o homem tem que ter cuidado em questão da sua vestimenta dentro de casa, quando se recebe alguém. A mulher do mesmo jeito tem cuidado. Eu acho que eu contei, não me lembro, eu acho que eu contei para vocês uma vez. Uma irmã ligou para um pastor, um amigo meu, e disse: pastor, vem aqui em casa, pastor. Ele disse: ô minha filha, vem aqui em casa, pastor. E eu sei que o pastor ligou para um presbítero e disse: vamos ali comigo, na casa da irmã. Aí fui na casa da irmã. A irmã, sem saber que o pastor estava acompanhado, porque a intenção dela não era boa. Aí eu sei que quando a irmã abre a porta para atender o pastor, ela estava de baby doll. Estava de baby doll, e quando ela vê o pastor com um presente: oxe, pastor, o senhor trouxe mais um irmão? Claro, eu vou vir sozinho. Seu marido não está em casa, eu vou vir sozinho para cá. Não, tive que vir. Eu sei que eles ficaram lá de fora, e a irmã de baby doll ia para conversar com ele: pastor, entra aqui em casa. E eu sei que o prefeito ficou do lado de fora, com medo de entrar, na casa da irmã. Mas vamos entrar, você está comigo, somos dois homens, para ver o que a irmã quer falar comigo. Adentraram, eu sei que lá na sala a conversa foi uma conversa afiada, uma conversa mole, uma conversa negativa, que era para dar o voto do pastor. Ela disse um negócio lá, que o presbítero disse: o sangue de Jesus tem poder. Só na fala que era desse negócio lá, que era um negócio meio cabuloso mesmo, negócio preservadamente, o presbítero disse: o sangue de Jesus tem poder. E eu sei que conversaram, orientaram a irmã, foram-se embora, e o presbítero disse: pastor, pelo amor de Deus, que negócio foi aquele ali? Sério, para você ver. Então, tem que se ter cuidado como se recebe alguém. Ninguém recebe os outros de bebedor, de peças íntimas, não. Se vista decentemente, homem, mulher. A sua influência falará para aqueles que estão na sua casa, se é uma influência positiva ou uma influência negativa. E a influência não leva para o reflexo. Quem tem filhos vai levar isso para os filhos. Meus filhos, eles nunca viram eu atender ninguém sem camisa. Nunca viram eu atender ninguém. Eu posso ficar no quarto sem camisa, né? Mas tem gente aí, eu visto uma camisa, e se eu tiver de bermuda, eu tiro a bermuda, visto uma calça e vou atender quem vai me receber, quem está chegando em casa. Não recebo ninguém
de outro jeito. É desse jeito. Posso ficar no meu quarto assim, desse jeito. Mas nunca eles me viram atender ninguém sem camisa, de forma alguma. Se atender uma mulher, vai ser uma tentação para ela. Se for um homem que tem um parafuso solto no punho, vai ser uma tentação para ele também. Então, sangue Jesus tem poder. Então, temos que ter cuidado. A nossa influência, seja no falar, seja na maneira de vestir, pode impactar os da nossa casa, positiva ou negativamente. Poderá salvá-los ou poderá conduzi-los a um lugar de sofrimento eterno. E a gente tem que ter isso aí em mente. É por isso que eu disse nesta noite aqui, que Deus viu Noé como justo na sua geração, ter visto justo nesta geração diante de mim. Prepare a água para você e sua família entrar. Então, irmãos, olha, temos que ter cuidado. O mundo está indo de mal a pior. Já disse e repito, indo de mal a pior, indo contrária às leis de Deus, e a gente tem que ter cuidado. Eu ouço crente, mas crente dizer, não é cumprimento da palavra. A palavra tem que se cumprir. Então você quer ser um colaborador para essas desgraças? Haveria um dos discípulos do Senhor que trairia a Cristo. Dos 12, um seria o traidor. Deus não predestinou Judas para a traição. Mas Judas, irmãos, ele se colocou, se dispôs para ser o traidor. No coração de Judas já tinha tudo aquilo que não presta, mesmo sendo um ministro do Evangelho. Mas ele se dispôs a ser o traidor. Ele se dispôs a deixar o cão entrar no coração dele, para ele ser o instrumento que seria utilizado para entregar o Senhor Jesus Cristo. Então, ele não estava predestinado a ser o traidor. Judas não. Então, essa conversa, não, isso é cumprimento da Bíblia. É cumprimento da Bíblia, então foi cumprimento da Bíblia de ter um traidor. Agora, de que Judas estava predestinado, não. É a mesma questão de hoje. Crente diz, é cumprimento da Bíblia, é cumprimento da Bíblia, o aumento da iniquidade. Agora você quer contribuir para o aumento da iniquidade, aí é outra coisa. É você que se dispõe para contribuir para o aumento da iniquidade. A partir do momento que você começa a aprovar, a aceitar certas situações que contradizem a palavra de Deus, você está contribuindo negativamente para o aumento da iniquidade. É você que está. Não diga cumprimento a palavra, né? Olhe para você. É você que tem que influenciar positivamente esta geração. Se Noé vivesse nesta geração, ele seria um profeta, um pregador diferenciado, que não andaria em conluio com aquilo que está contrariando a palavra de Deus. Daniel e seus amigos do mesmo jeito, eles contrariaram, né, a situação naquele momento. Eles não andaram na mesma mão, eles preferiram andar na contramão. Eles influenciaram positivamente a sua geração. Tantos outros personagens na Bíblia Sagrada, a gente vê, irmãos, que não andaram no mesmo curso do mundo. É preciso a gente, irmãos, atentar para isso aí. Ou nós vamos influenciar positiva ou negativamente a nossa família e a nossa geração. E não tem para que dizer, é cumprimento da palavra de Deus, é cumprimento da iniquidade aumentar, é cumprimento da ciência aumentar, é cumprimento justamente de tantas mazelas aí afora. Agora, eu não quero ser um contribuinte para essas desgraças, é outra situação. Eu não quero. Quem quiser que seja contribuinte para o aumento dessas desgraças, mas eu não. Eu falei para vocês um dia, eu não me lembro qual foi o dia, se foi um doutrina, se foi um culto de domingo. Foi um culto de domingo, do PL, não sei o que, vai para lá, tem a questão da cor. Tudo isso aí, irmãos, justamente para trazer males para a sociedade. A questão, irmão, dessas leis que tem a ver com a questão das nossas crianças, está por aí, irmão. Há muitas leis
o projeto deles que estão engavetados. E se a gente pegar e deixar, não, deixa de ser cumprimento da lei, eu não quero meus filhos dizendo, olha, foi aprovada uma lei no Congresso aí, certo? Uma lei para modificar o ensinamento nas escolas. E que lei é essa? Que em vez dos nossos alunos aprenderem geografia, matemática, português, eles vão aprender toda a desgraça que já está aprovado. Não sei até que ano vai esse projeto aí, esse PL, nem me lembro bem dizer qual é. É só você pesquisar na internet. Então, olha, irmãos, eu não quero ser um contribuinte. 2026 está chegando. Como cristão, eu tenho que analisar. Eu sou um cidadão. Eu tenho que analisar em quem eu vou votar. Vou votar, deixa eu ver esse cabra aí, ele pode não ser crente. Mas se ele não for crente, e se ele tiver os princípios cristãos esposados na vida dele, que conserva os bons costumes, aprova a questão da família, a questão da educação correta para as crianças e outras coisas muito mais ainda, mesmo se ele ser um cristão e tiver estas questões aqui, eu vou votar nele, porque eu não quero ser um contribuinte para as desgraças dos meus filhos. Eu tenho o CNEL ainda estudando, SEMAI a gente está na faculdade, mas os jovens que foram para a EPL itinerante, eles viram lá e aprenderam. Há um vídeo do nosso pastor presidente pontuando a questão deles lá de não largar a universidade, mas que fiquem lá para ser, ser uma influência positiva ali na faculdade, porque muitos dos nossos jovens adentram na faculdade, aprendem, começam a aprender o que não presta. Eu conheço o filho de um irmão, de um obreiro, é um diácono. Eu conheço o filho desse diácono, e esse menino, irmão, quando entrou na faculdade, ele se tornou um ateu. Ele, um ateu, se tornou um ateu. Aprendeu na igreja as coisas de Deus, mas não deixou as coisas de Deus adentrar no coração dele. E quando chegou na faculdade, pronto. Mas o meu professor ateu diz assim, assim, assim. Deus não existe não, e é verdade. E eu acredito no meu professor mesmo. Eu aceito. Então a Bíblia fica por ralo. Ou a gente, irmãos, atenta. Olha, Alagoas, a UFAL, ela está aí, ó. Não sei se já se fechou as portas, mas está na Pindaíba, por causa das situações lá. Há outras universidades lá que a gente mais vê, irmão, é questão de procedimentos inconvenientes, as drogas rolando, prostituição rolando, e isso a internet mostra. Agora, tudo isso aí vai depender de mim, tudo isso aí vai depender de cada um de vocês. Se a gente vai querer ser uma influência positiva e se a gente vai querer, não, está chegando 2026, eu tenho que ter uma consciência cristã. Uma consciência cristã iluminada pela palavra de Deus e ver, rapaz, esse meu candidato aqui, ele é todo troncho, então eu tenho paixão por ele. Mas olha o que ele está fazendo aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui não. Nesse para federal no voto, nesse para estadual no voto, nesse para presidente no voto, nesse para vereador no voto, nesse para seja lá o que for no voto. Porque eu posso ter paixão. Agora, olha o que ele, olha as leis que eles estão implantando. Olha aqui a aprovação. Então esse aqui eu estou fora, não voto. Então é preciso a gente ter cuidado, irmãos. É preciso ter cuidado. Não vamos espiritualizar tudo não, de jeito nenhum. Não vamos espiritualizar, porque enquanto estivermos aqui na terra, somos cidadãos da terra e a gente tem que influenciar positivamente. Nós temos um deputado em Alagoas, é o Mesaque Padilha. Ele está exercendo o seu primeiro mandato como deputado estadual e graças a Deus, é como o nosso pastor presidente disse, até agora Mesaque não tem envergonhado o evangelho, tem procedido direitinho e está lá. Então tem pessoas, irmãos, que vão zelar pelo bom nome de crente em qualquer instituição que estiver. Será uma influência positiva e nós precisamos atentar para isto aqui, ó. Porque senão como eu vou salvar minha família? Se eu não influenciar positivamente minha família, como é que eu vou salvá-la? Né? Ajudá-la a se encaixar em Cristo, que é o Salvador. O Salvador verdadeiro é Cristo. Mas salvar é ajudar, vem encaminhar. Olha aqui meu filho, aqui minha filha, aqui ó. O caminho é esse aqui, não tem outro não.
É a mesma coisa você no seu trabalho. Já pensou no seu trabalho, os colegas ali, olha, toma isso aqui, ó, toma isso aqui não faz mal não. Isso aqui faz mesmo não. Mas lá pode ter um pituzinho, pode ter uma champanhe, pode ter uma vodka, pode ter outra bebida alcoólica. Então vá nessa onda, tome aqui. Então, no trabalho é preciso também muito cuidado. Ter uma influência positiva no trabalho. Porque se o crente não tiver uma influência positiva no trabalho, como é que vai apontar Cristo para os seus colegas de trabalho? Não tem como apontar. Porque não influencia positivamente os seus colegas de trabalho. E aí pronto, o que acontecerá? Acontecerá desgraça espiritual na vida dos colegas. E a gente precisa observar isto aqui. E isso quer dizer que a gente não vai brincar, né? A gente brinca, se diverte, porque somos humanos. Eu estou falando de compartilhar os mesmos pecados que eles praticam, andar no mesmo caminho errôneo que eles andam, né? Aprovar o mesmo caminho desordenado que eles andam, contrariando a palavra de Deus. É isso aqui que eu estou falando. Eu não estou falando para a gente poder brincar, se divertir, né? Nada disso aí de maneira sadia. Eu estou pontuando justamente o contrário. E Noé, ele influenciou positivamente a sua família, e os seus acabaram vindo para o Senhor Jesus Cristo, para o Senhor Deus. Aceitou e foi uma maravilha. Mas teve uma outra pessoa ainda, irmãos. Eu tenho vários exemplos aqui de pessoas que influenciaram positivamente sua família, a nação, enfim. Eu tenho um exemplo aqui também que vocês conhecem muito bem, que é Ló. Quem não conhece Ló? Sobrinho de Abraão. Quem não conhece a história de Ló? Safé que não conhece, que não sabe ler. Mas a maioria aqui que já tem entendimento, certamente já leram, já ouviram, ou já assistiram um filme sobre a história de Ló. Sobrinho de Abraão. Mas Ló, irmão, foi viver justamente nas cercanias de Sodoma e Gomorra. Ele morou, irmão, na divisa. Quando teve guerra entre os pastores dele, de Ló, com o de Abraão, e chegaram para conversar Abraão e Ló, Abraão disse: olha, se você escolher a direita, eu vou para lá, vou para a esquerda. Se você escolher o inverso, eu vou para o oposto. Então está aí, diante de você, o que é que você escolhe? Quando ele olhou, ele viu as campinas, muito bonita, maravilhosa. Olhou do outro lado, sequidão total, disse que vai para a seca é o guarda. Eu quero as campinas, porque parecia como um jardim do Éden. Ele falou: eu vou para cá, viu, tio? Vá-se embora e eu vou aqui para o lado seco, e Deus vai ser comigo. E a Bíblia diz que ele fez a sua morada na divisa, irmãos, na divisa do território de Sodoma e Gomorra. Morou na divisa. Então observe só, é um perigo a gente morar na divisa, irmãos, na divisa do pecado. É um perigo. Ou a gente é ou não é. Ou a gente tem consciência que temos que influenciar positivamente a família, a rua onde moramos, o setor de trabalho, seja lá quem for, ou não. Precisamos ter uma consciência cristã bem aguçada, irmão, centralizada na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Não, isso aqui contraria a palavra de Deus. Eu não posso trilhar por esse caminho aqui, não. Não, isso aqui ofende a santidade do meu Deus. Eu não posso de jeito nenhum. Por mais que seja saboroso, mas eu tenho que dar meia ré. Mas Ló ficou lá. E a Bíblia Sagrada diz que o pecado na cidade de Sodoma, Gomorra e mais 3 cidades circunvizinhas não foi somente a homossexualidade. Há quem pense que o pecado foi somente homossexualidade, mas não foi de jeito nenhum. Eu deixei aqui anotar na minha Bíblia. Isso está em Ezequiel 16, 49 e 50. Né? Ezequiel 16, versículos 49 e 50. Outros pecados de Sodoma e das cidades circunvizinhas: a soberba, a fartura de pão e a abundância de ociosidade. Então não foi somente a homossexualidade. A homossexualidade foi forte, porque quando os anjos chegaram lá na cidade, e quando Ló viu, disse: eita, vocês não vão ficar aqui não. Vocês não vão passar a noite aqui de jeito nenhum. Ló sabia a situação do local onde morava. E disse: venham para minha casa. Eles foram para a casa de Ló.
E quando foi, irmão, bem de noitinha, antes de deitarem, diz o texto sagrado, versículo 4, capítulo 19 de Gênesis. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os pais. Então veja, os homens de Sodoma, eles eram tudo bi. Tudo bi. Tudo bi. Cortava para um lado, cortava para o outro. Homem casado com a esposa, homem casado com outro macho. Então veja, irmãos, todos os homens da cidade, todos os homens, só escapou Ló. Mas os irmãos sabem que ele tinha 2 filhas, 2 filhas que estavam para casar. E os 2 futuros genros de Ló, o mesmo negócio também, do mesmo jeito também, no mesmo rumo, do mesmo rumo. Porque a Bíblia Sagrada diz que quando os anjos falaram com ele, você tem que sair daqui, Deus vai destruir esse lugar aqui. Aí a Bíblia Sagrada diz no versículo 14: então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Sabe como foi que os futuros genros de Ló se comportaram? O texto diz ainda: foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Todos os homens, até o futuros genros de Ló, estavam lá rodeando a casa. Bota para fora para que os conheçamos. E os irmãos conhecem a história. Apertou o negócio, amanheceu o dia, vamos, saia daqui. Mas a Bíblia diz que Ló se demorava em sair. E os anjos tiveram que pegar a Ló, pegar a esposa, pegar as 2 filhas e disse: olha, vamos sair daqui. E o texto sagrado é claro: sendo-lhe o Senhor misericordioso. Mas olha, irmãos, Ló, ele foi um homem que influenciou positivamente. Por quê, pastor? Porque lá em Pedro a gente vai encontrar a declaração dizendo que Ló, a alma de Jó, se angustiava. Deixa eu ler, vamos ver esse texto que é melhor, porque tem alguns detalhes ali e não está no material. Eu apenas a minha lembrança aqui. Então, Pedro, vamos ver aqui. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Alguém pode dizer: não, mas Ló foi conivente, Ló aturava. Não. Ele foi um homem também que exerceu uma influência. Apesar de que Abraão, a influência foi maior ainda porque intercedeu por Ló. Então olha só aqui o versículo 7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abominados, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Então veja só, irmãos, veja que a alma de Jó se afligia todos os dias pelo que ele via e pelo que ele ouvia. Então ele era um homem diferenciado, mas isto não influenciou, mesmo sendo um homem tendo uma influência positiva, mas o futuro genro não trilhou pelo caminho, e infelizmente as filhas também não seguiram o caminho do pai, e a mulher piorou ainda. Isso faz lembrar do ditado popular que diz: filho de peixe, peixe não é. Mentira, só se for peixinho mesmo da água. Mas na realidade não. Ló era um homem justo, mas a esposa não era, as filhas não eram, os futuros genros escapou-se para o que não prestava, mas ele era um homem justo. A alma se afligia pelo que ele via e pelo que ouvia, mas certamente Ló, irmão, falava para a sua família as coisas de Deus, mas eles se deixaram influenciar pelas coisas da cidade, a ociosidade, a prostituição nas suas ramificações, a fartura que havia por lá. Então as filhas e a esposa se deixaram levar por isso aí.
A esposa, quando saiu, olhou para trás, tornou-se como uma estátua de sal, né? Estátua de sal. As filhas, quando chegou na caverna com o pai, pegaram e cometeram prostituição com o seu pai, dizendo: não tem mais homem aqui. Quem conversa com o boi do bicho? Elas sabiam que tinha um tio Abraão, ela sabia que tinha outros, e dizendo: não tem mais homem aqui, acabou-se tudinho, vamos se deitar com o papai. Primeiro vai tu, depois vai eu, e no final das contas embucharam do pai, porque embriagaram o velho. Então cuidado com cachaça, cuidado com vinho. O vinho tira a noção, né? Vinho tira a noção, tem um senso de responsabilidade. É só uma dose. Há um texto em Salmos que diz: um abismo chama outro abismo. Você tomou uma dose hoje, depois vai sentir aquela secidão na garganta. Eita, deixa eu pegar, aqui é água. Eita, agora sim. Desceu esquentando a garganta. Nesse friozinho que está, só valia isso. Cuidado, você é cristão, dê testemunho dentro de casa, influencie positivamente dentro de casa. A esposa, os filhos, o cônjuge, os parentes, influencie positivamente. Faça como fez Daniel e seus amigos lá em Babilônia. Eles não se deixaram ser influenciados negativamente, mas se comportaram como cristãos. E Abraão, irmãos, quando soube que Deus ia destruir Sodoma lá com fogo, ele disse: oh Deus, se tiver 50 pessoas lá, porque ele viu que estava o sobrinho dele na divisa do pecado. Oh meu Deus, olha, se tu encontrar 50 pessoas lá, tu vai matar o justo junto com o ímpio? Ah, Senhor, não. Oh Senhor, agora eu me atrevi a falar contigo, agora eu me atrevi. E se faltar 5, tu vai matar os 45 justos? Porque não. Aí foi descendo, até que chegou na soma de 10, se não me foge a memória. Eu vou confirmar aqui para depois. 20, não por 10, versículo 32, capítulo 18. Não a destruirei por amor dos 10. Pronto. Então veja, irmãos, Abraão intercedeu pelo seu sobrinho que estava na divisa, que poderia ser morto, e Deus atentou para isso aí. Então a influência de um homem justo pode salvar a sua família. A influência de um homem justo, de uma mulher justa, pode salvar a sua rua, pode salvar o seu setor de trabalho, pode salvar os seus colegas de estudo, pode salvar o local onde você mora, se você for um cristão justo e que influencie positivamente. Agora você ficar comendo galinha com sangue, sabendo que não pode, você ficar bebendo champanhe, você ficar bebendo uma cachaçinha escondida aqui, pastor, e ninguém está vendo, mas Deus está ali vendo. Você ficar tendo uma vida dupla, né? Conjugal, dupla, né? Tem a matriz em casa, que é a patroa, né? Ou o patrão, e por fora deixa os filiais ou as filiais. Deus não vê, pastor não vê, pastor não vê, os irmãos não vê, mas Deus vê. Então, a gente tem que ter cuidado, irmãos. Temos que ter cuidado. A gente não pode brincar com essa questão, não. Não podemos brincar com essa questão. O mundo está desabando, mas Deus quer encontrar nesta geração crentes justos, crentes ordeiros, crentes que andam em conformidade com a palavra de Deus, crentes que bombardeiam o pecado, crentes que não andam em conluio com o pecado e com aqueles que amam o pecado, mas crentes que andam na contramão do mundo. É isso que Deus quer encontrar aqui em Campos Frios. Deus quer encontrar um pastor desse jeito também, um pastor diferenciado. Vou colocar eu logo de primeira, me ajuda, Jesus. Deus quer encontrar um pastor diferenciado, que influencie positivamente a igreja, a sociedade, a sua família principalmente. Deus quer encontrar cada crente aqui desta localidade também como diferenciado, como uma bússola para guiar pessoas que estão aí distantes de Deus. Não quero saber, não queira saber se tem pessoas aí afora, irmão, que no relacionamento conjugal quer ter mais de uma mulher. A mulher não pode, e pode acontecer no meio dos crentes. Se pode, pode, não é possibilidade. Vivemos em um mundo terrível, corrompido, irmão.
E tem crentes que estão se corrompendo na área matrimonial. Os dois concordam em terem aventuras fora do casamento. E o marido deixar a mulher ter relacionamento com outro macho. E vice-versa. No mundo de hoje é uma desgraça, irmão. A família está sendo bombardeada. As leis estão aí, irmão, indo aí de uma maneira feroz, porque muitos não querem mais saber de família. Tem líderes aí afora, políticos que eu falo, que não concordam com a questão da família. A internet denuncia, eles mesmos falando que são contra o patriotismo, que são contra a família. E a gente vai fazer o quê? A gente tem que ser contra. A gente não pode aceitar isso não, irmão. Abra os seus olhos, abra a sua mente. Olhe para o seu comportamento, olhe para o seu procedimento, olhe para a sua família como está andando, olhe para a sua família. Faça como os anjos disseram para Ló: olha, escapa de por tua vida e não olhes para trás. Vá-se embora, não olhe para trás. Deixe o mundo desabar. Infelizmente está desabando moralmente, espiritualmente. O mundo está desabando, mas você vai querer olhar para trás. Olha o que eu estou perdendo. Eu sou crente, estou perdendo isso aí, essas coisas aí. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus que o pecado, ele dá gozo, irmão. O pecado produz gozo mesmo. O pecado produz alegria. Mas a Bíblia diz que o gozo do pecado é passageiro, é transitório. Você pode pecar agora, você pode ficar feliz na vida agora, você pode encher a cara de cachaça, de bebida alcoólica, e você vai ficar feliz na vida. Mas quando passar o efeito do álcool, aí você vai colocar a mão na cabeça. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Olha, irmãos, nessas festinhas agora que teve aí, crentes bebendo, bebida alcoólica. Não era Guaraná não, Guaraná era bom, mas não. Bebida alcoólica, crente bebendo bebida alcoólica nessas festas aí. Crentes dançando, irmão. E pode, pelo amor de Deus, um crente, irmão, da Assembleia de Deus, ficar numa narguilha lavando tudo? Não pode, irmão. Que testemunho é esse? Que influência é essa? É uma influência negativa, é uma influência danosa, é uma influência que vai trazer males para a família. E tem crente que está que nem abestalhado, dormindo, com os olhos cheios de remela grudado, como se tivesse um conjunto de que não abre nem os olhos para ver isso aí. Olha o meu comportamento de crente. Como é que eu estou me comportando? Como é que eu estou me comportando como crente aqui nessa festividade aqui? É uma festividade da minha turma e tal, mas como é que eu estou me comportando? Vamos ter cuidado, irmãos. Eu contei para vocês uma vez eu contei para vocês aqui, de um casamento que foi realizado em um campo onde eu passei. E eu sei que quando eu cheguei no casamento, graças a Deus não fui eu que fiz o casamento, graças a Deus, mas a ovelha era minha. A ovelha era minha. Mas eu só sei que quando a noiva chegou, botaram lá já a música para a noiva adentrar. Parece que foi olê mulher rendeira, olê mulher não sei o que mais falar. Conhece a música, gente, né? Olha que foi essa desgraça. Se eu estiver enganado, olê mulher rendeira entrando lá. Aí eu baixei a cabeça do sangue do tempo. Um pastor convidado de outro estado, e foi uma divisa que eu trabalhei, né? De outra cidade veio, quando olhou para mim e disse: é tua ovelha. É minha ovelha. Agora faz as presepadas porque quer. Faz as presepadas porque quer. E eu sei, irmãos, que isso aí foi o mínimo. Depois de ela entrar, o casamento celebrado, quando botaram lá a música, aí teve lá, não sei se foi valsa ou o que foi lá, aí começou a dançar com o camarim. Tinha testemunha crente na Assembleia. Eu falei: da Assembleia, não tem nada a ver com o igreja. Eu falo da Assembleia de Deus, que é de onde eu sou. Aí testemunha da Assembleia foi lá. Eu disse: meu Deus do céu. Não dá vontade de levar o nome dessas pessoas para a disciplina, dá vontade. Mas o pastor pesa, fica ali, mas não queira ser pastor, né? Só se Deus tiver chamado na sua vida. Mas para você querer ser por ser, é ser por tudo. Porque para aguentar uma presepada dessa, só um pastor mesmo, para ir enfrentando essas bagaceiras todas.
Eu fui uma vez para um casamento de uma menina crente, não era da Assembleia de Deus. As músicas que rolaram lá, tudo música em inglês. Agora nem o hino, só música mudando. Ancheira nunca foi por ali agora. Pronto, só música mudando em inglês. Eu cheguei e falei para o pai dela que eu tenho uma intimidade. Eu cheguei e disse, mas meu irmão, tinha hino não, velho. Eu disse, não, mas isso é besteira. Isso aí é besteira. Não era da Assembleia, mas eu tinha liberdade comigo. Não, isso é besteira, pai. Isso aí não tem nada a ver não. Não tem nada a ver não. Mas tanto hino de Cassiano e Jarim, aquela coleção parece que de quase 30 CDs, Amo Você. Eita, eu comprava aqueles CDs quando eu era jovenzinho, apaixonado, para presentear. Acho que eu dei uns pra você, eu não me lembro, acho que eu comprei um CD Amo Você. Não pode apagar. Aquele que canta a menina com careca. A Pâmela com carequinha. O Alex Gonzaga cantando aquele hino ali. Aí vai, segue, Sheila. Aí eu vou botar música mudando. Recebe, Sheila. A música mudando de romântica aí, não. Então, menino, receba aí e no romântico para estremecer e ficar maravilhado. Irmão, ou a gente tem uma influência positiva ou terá uma influência negativa. Já pensou você casar e no seu casamento você botar música mudando? Se não botar em inglês, vai botar forró, seja lá o que for. O que é que não crentes vão dizer? Não deve passar tempo que os crentes não ficam putos. Olha, bebida alcoólica de casamento de crente, aniversário de crente, não, irmão, não. Bebida alcoólica, não, mas meu pai não é crente, minha mãe não é crente. Sim, mas eles têm que respeitar você. Eu sou crente, meu pai, meu noivo é crente, meu noivo não pode, vice-versa, né? Opostos, sexos opostos. Somos crentes e não dá, pai. Ah, mas olha só, mas seus filhos gostam, porque não são crentes e bebem bebida alcoólica. Ai, mas no meu casamento foi pessoas não crentes. Mas não tem bebida alcoólica não. Só o veneno. O veneno, o guaraná, é isso aí. A bebida alcoólica. Cheguei numa mesa de pessoas não crentes que estavam convidadas. Ô Silvio, que não tem não negócio não. Aqui não. Aqui é só refrigerante, que aqui é negócio de crente. A gente tem que fazer o contrário. E quando eles estão indo contrariando a Deus, a gente tem que ir a favor de Deus. Temos que ir na direção de Deus. A gente não pode dizer não. Vamos no mesmo ritmo dele, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu vi umas presepadas aí, vou terminar. Eu vi umas presepadas na internet aí, falando de termos de igreja. Termos de igreja. Olha só, irmão, um culto, acho que vocês viram também, que vocês também veem na internet. O culto da torcida. O pastor César Mariano falou isso aqui lá para os obreiros, falou para os obreiros, lá na EBO, e eu me lembrei que eu assisti justamente esse vídeo na internet. Foi o culto das torcidas. Teve uma outra igreja também aqui no Brasil que foi feito o que, irmão? Um culto hip hop. Os jovens tudo lá, meninas lá na frente, e uns dois mocinhos dançando hip hop na igreja. Botou a cabeça no chão e rodou com nem peão. Agora não, na Assembleia de Deus. Em uma Assembleia de Deus aqui no Brasil. Irmãos, a gente tem que influenciar positivamente. O povo tem que ver que a gente é diferente. Já pensou? O culto da torcida, o culto das torcidas. E cada crente com a sua camisa. Do Flamengo, Vasco, Corinthians e todo. No culto a Deus, irmãos, tem um tempo. Que influência é essa, irmãos? Que influência é essa? Não, a gente tem que conhecer esse povo para já, não. Há um pastor na Assembleia de Deus, que anos atrás ele compartilhava escola de samba. Escola de samba gosta, não, de jeito nenhum, e tal, não sei o quê. Mas de uns anos para cá, esse pastor que eu ouvi muita mensagem dele também, esse pastor de uns anos para cá, tem uma escola de samba e diz que é para ganhar o povo para Jesus.
Mas antes ele compartilhava, não, tem que ser diferente, não pode ser assim não. Mas uns anos para cá já tem escola de samba, não, irmão. A igreja não pode mudar. Os princípios da igreja estão esposados na palavra de Deus. Escola de samba de jeito nenhum. A gente tem que ficar naquele ritmo que a gente foi ensinar e está dando certo e vai continuar dando certo. Quadrilha gospel, quadrilha, né? Quadrilha de dançar, né? Quadrilha gospel não, de jeito nenhum. Quadrilha gospel não. Vamos fazer agora aqui, botar os bancos para fora e vamos fazer uma serenata aqui. Houve um tempo em Maceió que estava fazendo luau. Os jovens indo para os luau. Olha, vai ter luau o evangelho. Que diabo é esse de luau evangelho? Não, é isso, fica lá ouvindo vinho, é a comida. Nesse luau gosto. Saiu meio de moça com uma melancia na barriga. Meses depois. O luau foi tão forte que as meninas ficaram com a barriga inchada, estavam lá com melancia dentro da barriga. Pronto. Não, irmão, não, nada dessas coisas é pago. A gente tem que influenciar positivamente, pelo amor de Deus. Eu quero que você olhe para você, pessoalmente, olhe, meu Deus, me ajude. Me ajude a ser justo diante desta geração corrompida. Me ajude a ser justo diante de ti, na minha casa, por onde eu andar. Me ajude, Senhor. Se cada um de nós fizermos isso, irmão, Deus vai nos ajudar a fazer, exercer uma influência positiva em Campos Frios ou por onde andar. E outra, olha, para terminar, falta 5 para terminar. Tenhamos cuidado, veio agora na minha mente. Tenhamos cuidado com as roupas que a gente veste. Olha, esse negócio de aqui, você ficar usando roupa de assembleano, e quando vai para o outro, eu vou começar pelo pessoal de liderança. Olha, a partir de hoje, vamos sacramentar. A partir de hoje, qualquer irmã da nossa igreja, a partir de hoje, qualquer irmã da nossa igreja, que fica andando, eu vou estudar, tudo bem. Eu vou trabalhar, tudo bem. Não estou falando isso aí. Eu estou falando de você sair daqui e ir para Garanhuns, Caruaru. Você vai para uma festa, um aniversário, vai para esse negócio. E a partir de hoje, se você for de calça, se você for de bermuda para esses eventos, a partir de hoje, se for líder, possa entregar a sua função. A partir de hoje. Tolerei 3 anos e 3 meses aqui. A partir de hoje não tolero mais. Você é assembleana. Vou para uma festa aqui. E agora para essa festa eu vou de calça, de bermuda e de camisa e de blusa só com uma tirinha aqui. A partir de hoje, você, se continuar assim, não vai. Vocês não veem minha esposa indo para nenhuma festa. Vocês não veem Sheila indo de calça. É aniversário, é formatura, vai para os cafundós de Judas aí afora, mas vocês não veem Sheila de jeito nenhum usando calça. Vocês não veem. Se é Sheila, vocês também não veem. Vê ela de calça que vai para a faculdade ou vai fazer estágio, que aí ninguém põe mão. Aí eu não ponho mão, é questão de trabalho, questão de estudo, aí eu não posso fazer nada. Mas só por esporte, irmão. Só por esporte. Aí você chega diante da mocidade. Não é que Cida e Márcia fazem isso, não. Eu sou um exemplo. Estou colocando o órgão como exemplo. Aí você lidera um órgão. Aí as suas lideradas, que são as meninas, veem você totalmente com uma roupa que não é composta. Aí você vai estar ensinando o que é. Não. Então, a partir de hoje, eu poderia deixar isso para a liderança. Eu estou falando aqui para toda a igreja ouvir. A partir de hoje, Deus suportou, mas foi Deus, não fui eu não, foi Deus. Deus suportou o pecado do povo 40 anos andando no Egito. É porque é Deus, eu não sou Deus, sou Silvio, então não tenho muita tolerância. Mas tolerei 3 anos e 3 meses, vendo irmãs da igreja, indo para aniversário, vou para Recife sem trabalhar.
só para andar mesmo, só para ir para shopping, para curtir. Vou para Palmares curtir de calça, de bermuda, de camisa sem manga. A partir de hoje, se for líder, não exercerá mais. Então, coloque no seu quengo essa questão. Eu devo andar como assembleano. Ô pastor, mas roupa não salva, mas denuncia o nosso caráter, o que há dentro de nós. Toda mãe, isso é uma psicologia, toda mãe ou todo pai que quer usar um negócio e não pode, bota para os filhos usar. A mãe não pode usar um shortzinho, aí bota a filha para usar um shortzinho. Bota, porque eu não posso, mas aí a minha filha pode, o meu filho pode, mas eu não posso. Há um palavreado na psicologia que me foge qual é o sentido que se dá a isso aí. Então, irmãos, olha, por que fazer isso? Porque qual a gente que exerce positivamente? Já pensou se eu, como pastor da Assembleia de Deus aqui em Campos Frio, andasse aqui em Campos Frio, de bermuda e sem camisa, mostrando o meu tancão, parecendo aquele hipopótamo do desenho, né? Deixa eu lembrar qual é o desenho, né? Do Madagascar, né? A pessoa que faz a placa do campo, que influência. Que influência eu estava dando aqui não para vocês? E ela dá uma influência negativa. Então, irmão, mas tem que olhar para isso aí. Eu não quero saber de outras igrejas, eu quero saber da minha. A minha Assembleia de Deus foi onde eu aceitei Jesus, fui batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, fui consagrado para ser obreiro, sirvo a Deus nessa igreja e amo essa igreja, irmão. Ela tem suas falhas, a nossa igreja tem falha, mas eu amo a Assembleia de Deus. Eu sou a Assembleia de Deus.